dia a todos. Muito bom estar aqui de volta mais uma vez. E fazer aqui uma reclamação, né? Colocam uns vídeos tão emotivos e a gente tem que subir aqui com os olhos cheios de lágrima. Mas não é tão bom a gente receber essas mensagens, ver otimismo, ver esperança, ver exemplos de pessoas nos dando encorajamento. E justamente nós vamos estar falando sobre isso hoje, sobre mensagens. Mas a nossa mensagem, ela vai iniciar-se com as mensagens negativas. Porque normalmente quando eu vou fazer uma palestra, eu falo sobre alguma coisa que ou está me incomodando, ou que está na minha mente, ou que as pessoas falam comigo. E, ultimamente, o que eu tenho mais visto, mais sentido e eu escutado mais é o comentário: onde está Deus que não vê tudo isso que está acontecendo lá fora? Onde está Deus que não vê essas crianças passando pelo que elas estão passando? Esses países com tanto sofrimento, aqui, tantas coisas acontecendo. E a gente começa a ficar desanimado, pessimista. E vem um peso, né, nos nossos ombros e a gente fala: uau, por que tudo isso está acontecendo? Então, muitas vezes, a gente tem que voltar lá nos ensinamentos da nossa doutrina para nos fortalecermos, para ter essa confiança de que nada passa sem que o Pai tenha conhecimento. E se o Pai tem conhecimento e está acontecendo, razões para isso há. Então, nesses momentos em que nós estamos vivendo, em que cada vez que ligamos a televisão, que cada vez que entramos no Facebook, cada vez que conversamos com alguém, é para ouvir mensagens de pessimismo, ouvir comentários de crítica, ouvir sobre a violência, a tirania, as ações sem ética e sem moral que nós vamos vendo por aí. Então, isso vai sendo necessário para cada um de nós o reconhecimento do porquê que essas coisas que estão acontecendo, né? E nós vamos tirar muitas das mensagens do livro Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, em que vai nos fazer pensar um pouquinho, né, em toda essa tribulação que nós estamos vivendo nesse momento. E dentro deste livro, Seja Feliz Hoje, há um capítulo que fala no tempo de Deus, que é para nós pensarmos, né? Se nós estamos vivendo nesse momento de tanto desânimo, de tanta inarmonia, existe alguma razão. E vamos crer que é tudo no tempo de Deus. E nos fala o livro: confia no tempo e age com retidão. Não te desanimem as paisagens morais do planeta que se encontra em transformação, em viagem para um mundo melhor. De inarmonia surgirá a ordem em níveis muito elevados que ainda não podes perceber. Se estamos vivendo nesse momento de caos, é porque muitos valores éticos e morais estão sendo revistos. Até muito pouco tempo atrás, nós líamos o Evangelho e nós falávamos: uau, muito linda essa mensagem, mas não dá para pôr em prática. E hoje em dia a gente lê e a gente fala: nossa, como é necessária essa mensagem no nosso dia a dia. Ainda não consigo praticá-la, ou ainda não consigo vivenciá-la todo o tempo, mas eu já reconheço a necessidade do amar uns aos outros, do perdoar aos nossos inimigos. Porque, afinal de contas, quando nós perdoamos, nós estamos em paz. O inimigo, seja o que ele esteja fazendo, ele está vivendo o inferno dele, mas eu não quero viver no inferno. Então, o que eu necessito fazer? Como eu posso perdoar? Como eu posso seguir adiante para que eu tenha essa paz interior que é tão necessária, né? E ele segue: o processo atual é de experiências cósmicas com os seres humanos que ainda permanecem em faixas primitivas e estão sendo utilizados para o aprimoramento dos valores éticos. Toda época de crise pronuncia conquistas valiosas para o futuro. Então, não é verdade que quando vemos toda essa falta de ética e de moral lá fora, a gente começa também a repensar nas nossas próprias atitudes? Então, se tantas coisas estão acontecendo lá fora, mas elas têm uma razão de ser, é porque nós ainda vivemos também dentro de um padrão de ética e moral que não é o do Cristo.
E então nós passamos a rever, a pensar, a analisar o que é que eu estou fazendo que não está de acordo com aquilo que eu entendo e acredito que seja verdade. Porque não basta dizer, eu acredito, eu não acredito no aborto, eu não aceito o aborto, eu não aceito a pena de morte, eu não aceito isso ou aquilo outro, mas se nós não temos essa convicção dentro de nós mesmos, a cada vez que a gente vê alguma coisa acontecendo, a gente entra em desequilíbrio. Porque a nossa crença está diferente dos nossos valores internos. Então, é necessário que a gente reveja também dentro de nós mesmos o que realmente eu acredito, para que ela estando de acordo com aquilo que a doutrina nos traz, nos faça ter uma paz interior para vivenciarmos em momentos de grande dificuldade. Não é? Vamos confiar, então, no tempo. Vamos confiar de que esse momento de tribulação é para que a gente aprenda alguma coisa. Um exemplo muito fácil de entender, né, é quando a gente tem que deixar de comer alguma coisa, por exemplo. Né? Há pouco tempo atrás, eu comecei a ter intolerância a certos alimentos. E lógico que a gente tem intolerância àquilo que a gente gosta, né? Tem que ser, porque senão não seria intolerância. Então, eu sei que eu não posso comer certas coisas. Então, eu modifiquei meu hábito alimentar, eu alterei muitas coisas na minha alimentação. Mas a intolerância é justamente com aquilo que eu mais gosto. Então, chega um momentinho que eu começo a comer. Aí eu não passo mal, eu como mais um pouquinho. Ah, não estou passando mal, então vou comer mais um pouquinho. E o que acontece? Aí vem a intolerância, porque a intolerância é justamente o consumo, não é, daquilo que a gente não pode. E eu passo mal outra vez. Aí eu me faço 1000 promessas, eu revejo toda a minha alimentação, e eu falo, não, agora vai. Vou comer bem, vou comer saudável, vou voltar a fazer mais exercício. E a gente faz todos aqueles planos, né? Você está lá deitado na cama com aquela enxaqueca, com aquele mal-estar. Nossa, você é capaz de ver toda uma vida saudável que você vai viver a partir daquele momento. E você começa dentro da sua mais boa vontade. Primeiro dia, segundo dia, às vezes primeira semana, dependendo do estado em que você ficou, né? De repente até se estende por um mês. E mais ali adiante, só um pedacinho, só mais um pedacinho, só mais um pedacinho, até que a gente caia de novo no mesmo problema. Se com a alimentação acontece isso, também acontece com os nossos hábitos, com as nossas atitudes. Quantas vezes a gente já entrou em problemas de relacionamento, dentro da família, junto com os amigos, no trabalho, por atitudes, por maneiras de agir que a gente sabe que está equivocada, mas que a gente não consegue controlar. Então, a gente tem esse problema hoje, melhoramos um pouquinho, vamos ter um problema de novo na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Mas se nós olharmos para trás, e eu estava justamente fazendo uma revisão do meu processo alimentar, como eu modifiquei a minha maneira de comer de 1 ou 2 anos atrás. Como eu estou mais consistente com a minha alimentação. Então, a cada vez que eu passo mal, eu me recordo melhor, não é? Daquilo que eu não posso fazer. E eu sou mais consciente daquilo que eu tenho que comer, daquilo que eu tenho que fazer para estar saudável. E isso funciona com o nosso comportamento também. Então, lamentavelmente, muitas vezes, a gente se deixa levar por comportamentos, por valores éticos e morais que nós já sabemos que não deve ser assim, mas que a gente acaba de novo agindo da mesma maneira. Então, causa essas turbulências ao nosso redor, mas é justamente o que faz com que a gente cresça um pouco mais. Agora, nós vivemos, e sempre vivemos, e agora mais nos nossos olhos, né, está presente a diferença que existe entre um e outro. Sempre nós tivemos pessoas mais elevadas do que nós e pessoas menos elevadas do que nós. E aquele grupo de pessoas que estamos mais ou menos no mesmo patamar. Nos dias de hoje, a gente consegue enxergar isso com mais facilidade. Nós conseguimos ver pessoas que a gente fala, uau, como a pessoa consegue agir dessa maneira, com essa calma, com essa tranquilidade, quando as coisas estão caindo ao redor. E, no entanto, nós olhamos para tantas outras e a gente se pergunta como a pessoa pode e é capaz de tanta atrocidade, tendo tanto conhecimento e sabendo tanto
tendo acesso a tanta informação como nós temos nos dias de hoje. É difícil, às vezes, de nós compreendermos. Eu não vou falar exatamente o exemplo, mas vou fazer um comentário. Né? Outro dia eu estava com uma amiga e nós ficamos passadas com um comentário de uma colega. Ela fez um comentário extremamente racista. E é uma pessoa doce, amorosa. E eu olhei para minha outra colega e nenhuma de nós duas tivemos coragem nem sequer de corrigi-la. Porque ela falaria para a gente, não, mas eu não sou racista. E o comentário foi bem infeliz. E isso, há um tempo atrás, todo mundo teria dado risada, passado adiante, nem se preocupado. Mas nos dias de hoje, nós sabemos melhor. Nós já sabemos que essa não é a maneira correta de agir, de falar, ainda que você tenha amigos, que você esteja de brincadeira falando isso, você sabe o quanto isso machuca. Você sabe quanto isso, nos ouvidos de pessoas que ainda não estão capacitadas a compreender, pode trazer um comportamento negativo. Então, aquilo que nós falamos, ele é importante. Que seja a nossa palavra sim, sim, ou não, não. Que nós tenhamos a capacidade de falar e agir de acordo com aquilo que o Evangelho nos traz, de acordo com a ética e a moral do Cristo, do amar-vos uns aos outros, do respeito ao próximo. Porque, às vezes, um comentário e a gente vai falar, não, você sabe que eu não sou assim. Mas exteriorizar já é negativo. Já traz uma vibração negativa e já pode trazer também consequências negativas. Então, hoje, a gente entra no Facebook e a gente escuta e a gente lê tantos comentários em que as pessoas, umas aceitam uma coisa e outras pessoas aceitam outra. E aquela confusão. Mas é porque nós estamos aprendendo ainda a trabalhar essa ética e essa moral. Então, sejamos conscientes daquilo que nós acreditamos, de que aquilo que a nossa doutrina nos traz é também aquilo que nós temos dentro de nós mesmos e que nós reconhecemos ser o melhor para nós e para aqueles com quem nós convivemos. Toda a época de crise pronuncia conquistas valiosas para o futuro. Essa comunicação, ela é importante. Saber o que o outro pensa, avaliar por que o outro pensa da maneira como ele pensa. Existe dentro da psicologia um dizer que, se você souber como a pessoa pensa, você vai entender as suas ações. Se nós analisarmos, por exemplo, uma criatura que vem de um lar extremamente hostil, e então ela passa a ser como um adulto desconfiado, agressivo, mas se nós soubermos do seu background, da sua vida pregressa, nós vamos entender por que a pessoa age daquela maneira. Então, quando estivermos lidando com alguém que nós sentimos que ela não está agindo dentro da ética e da moral que nós entendemos, né? Dentro da nossa ética e moral, pensar o que essa pessoa passou para ela viver da maneira como ela está vivendo. Se nós tivermos essa capacidade de compreensão e de tolerância, as coisas vão se tornar muito mais fáceis. E aí nós não vamos tomar particular contra nós aquilo que as pessoas estão falando e dizendo lá fora. É a maneira como elas compreendem a vida de acordo com o que elas vivenciaram dentro da vida dela. E quantas vezes nós falamos coisas que as pessoas ao nosso redor falaram, não, né? Então, a gente tem que reavaliar também isso. Por que é que os outros pensam da maneira como eles pensam? E por que é que eu penso da maneira como eu penso? Conhece-te a ti mesmo. A gente sempre escuta isso dentro da nossa doutrina. Prece e confiança. Essa confiança que deriva da fé. Né? Em qualquer situação, portanto, por mais angustiosa se te apresente, ora e confia, não jogando a toalha, como se costuma vulgarmente dizer, significando a perda e o abandono da luta. É na luta que o espírito se fortalece, porquanto é imperioso libertar-se das fortes construções pretéritas, referente aos períodos de seu primarismo evolutivo. É na luta que nós nos fortalecemos. Se nós pensarmos que Jesus, esse Espírito puro, veio à Terra e fez uma missão tão difícil, num momento de grande tumulto, de grande diversidade de opiniões, de falta de ética e de moral, em que havia, tanto quanto hoje, essa
esse distúrbio que nós vivemos no presente momento. E ele conseguiu trazer a sua missão de paz e de amor. Aí nós vamos falar, mas era Jesus. Mas Jesus é nosso guia e modelo. Então, é necessário que a gente se espelhe nas atitudes e no comportamento dele para nós pensarmos na nossa atitude e no nosso comportamento. Obviamente que nós não vamos conseguir viver da maneira como ele viveu, mas quanto eu posso me modificar para viver de acordo com os ensinamentos que o Mestre nos trouxe? É necessário que nós compreendamos a nossa doutrina, que nós compreendamos aquilo que nós reconhecemos como correto, como de valor ético e moral. É necessário que, em meio ao caos, nós possamos ter essa confiança. Mas não essa confiança cega, porque a minha doutrina me disse que é assim. Mas essa confiança vindo da fé raciocinada. Por que que é assim? Por que que eu tenho que amar ao próximo? Por que que eu tenho que perdoar os meus inimigos? Se ele me fez mal a mim, à minha família, ao meu vizinho. É necessário que a gente tenha essa compreensão íntima de que, se eu creio, existe uma razão para isso. Às vezes acontece de que a gente ainda não consegue compreender. Sigamos adiante neste momento, porque é necessário, então, que a gente possa buscar a resposta, e essa resposta ela vem de um trabalho constante de pensar, de análise. Por quê? A nossa doutrina ela é uma doutrina em que exige que a gente pense e não que a gente simplesmente aceite. Não é porque o palestrante veio aqui e falou que eu tenho que aceitar e estar de acordo. E se o palestrante compreendeu equivocadamente a mensagem? É necessário que cada um de nós possamos saber o que é que a doutrina nos pede e saber por que é que eu aceito o que a doutrina está me oferecendo. Então, quando eu entrei no Espiritismo, por exemplo, eu entrei por curiosidade. E, para mim, eu fiquei porque batia com muitas das ideias que eu já tinha e que eu acreditava. Mas, ao mesmo tempo, tinham outras coisas que eu olhava assim e falava, nossa, meio ficção científica isso aqui, né? Mas eu falei, bom, tem tanta coisa que aqui eu encontrei e que está igual à minha maneira de pensar, deixa eu tentar entender por que esse outro não está dentro da minha compreensão. Então, com o passar do tempo, com os estudos que eu fui fazendo, eu fui começando a compreender melhor. E aquilo que antes eu considerava como uma ficção científica, né, o passe, a reunião mediúnica, essa mediunidade de efeitos físicos, de premonição e etc. Então, eu passei a compreender melhor. Mas foi através de estudo, foi através de ouvindo exemplos de outros companheiros que tinham a mediunidade. E então eu comecei a perceber que um falava aqui, no Brasil falava a mesma coisa, no outro lugar, pessoas completamente diferentes uma das outras, e eu falava, aqui tem alguma coisa, né, que realmente faz sentido. Mas para isso foi necessário o estudo, para isso foi necessário que eu lesse muitos livros, que eu participasse dos estudos da casa, para que eu pudesse compreender melhor o que a doutrina me falava. E aí adicionar aquilo que eu já acreditava, que eu já concordava, né, com a doutrina, olha que arrogância, né? Mas que a doutrina vinha a ser igual àquilo que eu já acreditava, então eu passei a compreender mais. E ainda que hoje eu não tenho esses valores éticos e morais cristãos que a doutrina me passa, mas eu já compreendo. Eu falo, puxa, isso aqui eu ainda tenho muito que melhorar. Olha, isso aqui eu já melhorei um pouquinho. 20 anos de espiritismo, 20 e tantos anos de espiritismo, e olha aonde eu já cheguei, aonde eu já alcancei. Então, é bom a gente olhar para trás e falar, nossa, o quanto eu já aprendi com essa doutrina, o quanto eu já sou diferente, o quanto já me acrescentou, nos dias de hoje, todo esse estudo, todo esse trabalho que eu fiz dentro da doutrina. Então, principalmente para aqueles que estejam começando, né, dentro do espiritismo hoje, a doutrina espírita ela vai fazer uma grande mudança na nossa vida. Mas não basta simplesmente vir, sentar e ouvir uma palestra. É necessário estudar, é necessário ler, porque você não sabe se aquilo que a pessoa está falando para você está correto. É necessário que você pare e analise. Isso que a pessoa está falando está correto? E você reconhecer que está correto. E por que está correto? E se você acredita, por que você acredita? E se você acredita e compreende o porquê, como é que você está aplicando isso na sua vida? Porque não basta crer, tem que vivenciar.
Né? Como se diz, não basta crer, tem que saber, tem que praticar, tem que ser parte presente na nossa vida. Então, o que é que nós estamos fazendo para que essa crença ela seja também vivenciada? Hoje em dia, mais do que nunca, o exemplo é fundamental, não as palavras. Tenhamos confiança de que nós estamos vivendo num momento de confusão, de distúrbio, mas que é para o melhor, que é para nós fazermos essa análise do que é que nós ainda necessitamos crescer. E a prece, ela vem em mãos com essa fé, com essa confiança, porque ela vai fazer com que a gente se acalme, porque às vezes há coisas que nós não podemos fazer para melhorar, que nós, mesmo exemplificando, o outro talvez não entenda. Então, uma oração para nós mesmos e para aqueles companheiros que a gente sabe em necessidade. A prece, ela serve aqui como um remédio, uma medicina, né, que vai trazer aquela confiança maior de que está na mão de Deus. Eu não posso fazer nada hoje, mas confio e peço a Deus que, se for possível, eu possa ser instrumento da vontade dEle para que este mundo seja melhor. Quantas vezes a gente não entra no Facebook e vê mensagens negativas, mensagens que trazem violência, que trazem comentários desagradáveis, que nós não estamos a favor? Quando nós vermos mensagens como essa, vamos prestar atenção. Cuidado no share, no compartilhar mensagens que sejam negativas, se ela não levar junto uma solução. Porque hoje em dia, um dos maiores problemas que nós estamos vivendo é que as pessoas não estão conseguindo ver soluções para as dificuldades e os problemas atuais. E quando você não vê solução, você se desespera. Então, de repente, nós que estamos aqui na doutrina, a gente tem essa oportunidade de ler mensagens maravilhosas que nos acalmam o coração, porque a gente tem aquela fé, ainda que não, né, do tamanho da semente da mostarda, mas a gente fala, não, tem uma razão para tudo isso. Mas e aquelas outras tantas pessoas que não têm essa oportunidade? Ou que mesmo estão na casa espírita, mas ainda não conseguiram alcançar essa confiança, essa fé parcial, né, que nós, de repente, já possuímos, em que faz com que ela vejam as dificuldades do momento como do momento. Então, é necessário que, quando a gente for fazer um share, um compartilhar de informações, se for uma informação negativa, se for uma informação que vai trazer um certo distúrbio, que ela seja levado também junto a uma solução. Ou um pedido de prece, vamos orar para que esse momento possa ser melhorado, para que essas pessoas possam compreender melhor. Vamos procurar colocar mensagens, como mostrou aqui no início, de positivismo, de otimismo, de esperança, porque é muito interessante, quando a gente vê uma pessoa fazendo algo errado, rapidamente várias começam a fazer errado também. Da mesma forma como espalha, muito obrigado. Da mesma forma como espalha rapidamente pensamentos e ações negativas, mas da mesma forma espalha também as reações positivas, os pensamentos positivos. A vibração, ela alcança. Então, se nós compartilharmos também coisas boas, de otimismo, de solução para os problemas, haverão aqueles que ao nosso redor vão falar, puxa, é mesmo, não, eu também vou me engajar com isso, eu também vou fazer uma prece, eu também vou ajudar. Quantas vezes, e aí eu pergunto para vocês aqui na casa de vocês, porque na nossa casa acontece o mesmo, a gente anuncia um trabalho que vai ser feito, ou num nursing home, ou num orfanato, ou onde quer que seja, e alguém chega para falar, eu queria tanto ajudar, mas eu não sabia como. E então a pessoa passa a participar daquele trabalho de auxílio. Então, às vezes, o que as pessoas precisam é de alguém que leve, é de alguém que fale, não, isso é necessário, isso é importante. E a pessoa fala, eu também achava, mas eu olhava ao redor e eu não via isso acontecendo. Então, naquela fragilidade, a pessoa não fazia por ela mesma. É necessário que a gente comece a pensar cada vez mais o que é que eu posso auxiliar aqueles que estão ao meu redor. Ou se eu estou num momento de desânimo, a quem eu posso pedir, a quem eu posso pedir o auxílio, estender a mão e pedir a alguém que me ajude. Momentos como esse, é necessário que nós possamos uns auxiliar aos outros, né? Então, prece e confiança para este momento em que nós estamos vivendo de tantas dificuldades. E nós vemos com muita frequência esse comentário de dualidade mente e corpo.
E para uma vivência saudável, é importante que a gente possa compreender isso. E a gente escuta isso dentro da doutrina, a gente escuta isso na psicologia, nos livros de autoajuda, e o quão é importante a gente compreender o que é que nosso pensamento nos traz para fazer com que o nosso corpo esteja bem também. Nos dias de hoje, em que tantas mensagens negativas, tantos problemas estão sendo enfrentados, a gente está cada vez mais estressado. O estresse nos dias de hoje é um dos maiores problemas que nós vivenciamos. Eu poderia dizer eu poderia dizer com convicção que a maioria dos problemas de todos nós, 99%, é estresse. Mas estresse não é doença. Aí o estresse é uma condição. Só que o estresse, se você tem algum problema cardíaco, o estresse vai piorar. Se você tem alguma predisposição para depressão, o estresse vai piorar. Se você tem uma predisposição para um problema de estômago, o estresse vai piorar. E aí, de repente, você vai ter coisas que você não teria se você não estivesse estressado. Então, o que eu preciso fazer para ter uma vivência saudável? Nos dias de Joana de Ângeles, que a dualidade mente-corpo é indissociável enquanto o ser movimenta-se na vilegiatura carnal. A irradiação da mente, que exterioriza o espírito no seu estágio de evolução, é sempre recebida pelos órgãos de acordo com a sua qualidade vibratória, responsável pela manutenção da ordem ou do desequilíbrio de cada unidade celular. Quantas vezes nós não vemos casos, por exemplo, em que várias pessoas comem uma mesma comida e um fica doente, ou dois? Era a comida ou era o indivíduo? Era o indivíduo, porque se o resto comeu e não passou mal, correto? Quantas vezes estamos aqui juntos, reunidos, e alguém está, com uma gripe, um resfriado, e uns 2, 3 ou 4 pegam? Quantas pessoas vocês já não ouviram falar, nossa, se eu passo e tem alguém na outra quadra resfriado, eu pego o resfriado também? Por que isso? É porque nós estamos em desestrutura interna. Se a nossa imunidade está baixa, por que ela está baixa? Tem que haver uma razão. E isso é justamente essa dualidade mente-corpo. O que é que a minha mente está falando para o meu corpo que eu estou ficando doente com tanta facilidade? O que é que a minha mente está falando para o meu corpo que faz com que eu tenha reações físicas que eu não deveria ter? Então, nós temos que analisar. Porque nós já sabemos que os nossos pensamentos, ele comanda. Os nossos pensamentos, ele vai criando condições para que o nosso corpo, ele se exteriorize, ele tenha alguma doença, algum desequilíbrio, porque esse pensamento está sendo frequentemente trazido pela nossa mente. Por exemplo, normalmente a pessoa, 99% até, eu não sou bem certa da porcentagem, mas eu diria que 99% das pessoas que têm depressão é porque elas têm pensamentos extremamente negativos. Todos nós temos. De acordo com as pesquisas, 70% do nosso pensamento, ele é negativo. Mas se a gente continua, isso vai nos trazendo para baixo, para baixo, para baixo. Então, é necessário que a gente reveja o que é que nós estamos pensando para fazer com que a gente se sinta melhor. E nos dias de hoje, que a gente abre o Facebook, que a gente conversa, que a gente liga a televisão e os assuntos são sempre os mesmos, é necessário que a gente cultive algo positivo. Leia, quando iniciar o dia, uma mensagem de positivismo, de otimismo, de esperança, para que a gente possa passar bem o dia. Quando alguém for fazer um comentário, que seja um comentário negativo, recorde daquela mensagem. Ou pense nas coisas boas que acontecem também ao redor. Aquele que busca, acha, né? Já dizia o velho ditado. Quando nós ligamos a televisão, normalmente a gente vê coisas negativas. Mas se a gente procurar pelos canais, nós vamos encontrar um canal que fala de coisas boas. Se nós buscarmos informação na internet, se nós simplesmente deixar que apareça aquela que são mais vistas, são as negativas. Mas se a gente fizer uma pequena pesquisa, um pequeno trabalho de busca, nós vamos ver que nós encontramos coisas positivas e muitas. Quem aqui sabe do trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras, né? Do Andrei? Maravilhoso, ele leva... E quantas pessoas eu já fiquei sabendo que participam e vão participar lá na África desse projeto dele? Que coisa maravilhosa. E quantas outras entidades nós sabemos que fazem coisas boas e positivas? E quantas pessoas, indivíduos que nós já sabemos que são capazes de fazer coisas tão maravilhosas e que a gente
raramente comenta. Não é? Dentro do nosso próprio centro, o que é feito aqui de auxílio àqueles que estão aqui dentro mesmo? Então, em todos os lugares onde a gente vá, nós vamos encontrar coisas positivas. Buscas e acharás. Eu sempre faço esse comentário e nunca deixo de fazê-lo porque é prático. Quando estamos caminhando dentro de um parque, um bosque, se nós olharmos para as pedras, rapidamente somente pedras vamos ver nos nossos caminhos. Se nós passarmos pelo mesmo bosque e buscarmos por flores amarelas, muito provavelmente encontraremos flores amarelas. Mas se nós entrarmos nesse bosque e falar, eu sei que tem pedras, mas eu sei que também tem flores, e eu encontrarei não somente as amarelas, mas eu verei as vermelhas, as azuis e de tantas outras cores que estão ao redor. Então vamos expandir um pouco mais a nossa mente. Não é somente estar consciente das coisas positivas, é saber que as negativas também existem e pensar o que eu posso fazer para melhorar. O que eu posso fazer para ajudar? Nada? Posso uma oração. Porque a gente sabe que o pensamento, ele é força e ele é energia. Então, a minha oração hoje, ela pode ir lá do outro lado do continente e auxiliar de alguma forma que eu ainda não compreendo, mas aqueles companheiros que estão lá. Se hoje eu não tenho condições financeiras para ajudar, se eu não tenho a possibilidade de tempo para levar a minha mão àquele que necessita, uma prece, porque a prece também levará alguma coisa àquele que está em necessidade. Então, pensemos nisso, que para nós termos essa vivência saudável, é necessário que a gente acalme os corações, a nossa mente, e que a gente passe a ver coisas boas e positivas e o que é que nós podemos fazer de positivo na nossa vida. Aí eu trouxe uma tela aqui, né? O que tem essa tela que ver com a nossa palestra? Mas é que muitas vezes a gente vive dentro de um automatismo, até mesmo por causa das coisas negativas, a gente começa a fazer tudo dentro de um passo automático e a gente nem pensa em nada. E esse Hakuna Matata, há muitos anos atrás, né, quando saiu o filme do Rei Leão, eu assisti, eu falei, nossa, né, são aqueles, desculpa a palavra, mas aqueles vagabundos que não fazem nada, né? E aí um dia eu estava na praia, voltando um pouquinho atrás, tem algum tempo atrás eu resolvi entrar numa carreira nova, então eu comecei a estudar. Mas, obviamente, que depois que a gente vai fazer uma segunda carreira, né, você já não pode parar de trabalhar para só estudar. Então, estudando e trabalhando, eu entrei num automatismo muito grande, porque sábado, domingo, feriado, eram as minhas oportunidades de estudar, de preparar as coisas da faculdade. Eu terminei, mas eu não consegui sair do automatismo. E, às vezes, eu tinha um tempo na minha mão e eu ficava desesperada, eu não sabia o que fazer. E outro dia desse eu fui para a praia, e a praia estava mais bonita do que essa daí. Um céu azul, tinha uma nuvem no céu, uma piscina, areia. Nossa, não posso nem descrever o maravilhoso que estava. E eu coloquei lá 1h15 lá no parquímetro, então eu podia ficar 1h15 na praia. Deu uns 40 minutos, eu já estava desesperada querendo ir embora. E eu falei, hello, né? 1h15, que diferença pode fazer nas tantas coisas que eu tenho pendentes na minha casa, que eu não posso tirar 1h15 para descansar, para acalmar a mente, o corpo, e ver essa beleza que Deus nos oferece todos os dias para sentir-me melhor. E eu fiquei lá entre o pensamento de ficar e de voltar para casa. E aí me veio esse pensamento, Hakuna Matata, and have a wonderful day. Eu falei, é mesmo, né? Vou fazer a minha 1h15. E aí eu fiz o que muito tempo eu não fazia. Eu fui na água, nadei um pouquinho, voltei para a areia, tomei um sol. Branca, né? Já viu que não pegou muito. Mas eu fui e eu fiz. E eu fiquei lá um pouquinho. E eu falei, puxa, quão importante isso. E me veio à mente o que os budistas nos falam. Se você vai comer, coma. Se você vai se divertir, divirta-se. Se você vai ler, leia. E parece bobo, mas a gente não faz isso. Normalmente a gente vai na praia e pensa na quantidade de tarefas que ficou lá em casa. Eu preciso limpar a casa, eu preciso fazer isso. A gente tem um tempinho livre para estar com a família e a gente está sentado lá reclamando das coisas para trás ou pensando nas coisas para frente. Não, olha, a gente tem só meia hora, hein? Só meia hora porque a gente precisa fazer. Ok, vamos tomar essa meia hora e fazer o que a gente pode fazer nessa meia hora? Quantos pais não vêm falar com a gente o quão... Aqui vou eu de novo. Guilty? Com culpa, ser culpados. Obrigada.
Quantos pais falam para a gente o culpado que eles sentem porque eles não têm o tempo para estar com os filhos? Porque a vida aqui é difícil. A gente pode viver melhor do que no Brasil, mas o fato é que a gente trabalha muito mais do que, de repente, no Brasil a gente trabalharia. Essa é a verdade. Então, aqui, a gente está um constante trabalhar e as crianças um constante estar em aulas e tarefa e todo mundo num automatismo tão grande. E aí os pais chegam para a gente e falam, puxa, eu não tenho um tempo para estar com meu filho. Eu falei, você tem 10 minutos todo dia? 10 minutos, mas 10 minutos não é nada. Olha, dentro da psicologia, se você der para uma criança 10 minutos com qualidade, ela vale mais do que 1 hora. Às vezes eu passo e vou fazer uma caminhada e eu vejo pais caminhando com as crianças no carrinho e as crianças estão sozinhas no carrinho, porque o pai ou a mãe está levando o carrinho e com outra mão no telefone. E a criança sozinha, sem saber o que fazer dentro do carrinho. Uma caminhada de meia hora, vamos conversar com a criança. Um fim de semana com a família, vamos conversar com a família. Nós reclamamos que as crianças estão no telefone o tempo todo, mas a verdade é que nós também estamos o tempo todo ocupados, seja no telefone ou não, seja na televisão ou não, seja nos seus pensamentos ou não. Mas o fato é que a interação, a comunicação está em falta. E a gente falava, antigamente é que a família era boa. Não, não era não. Antigamente era um outro tempo. Também eram tempos duros, difíceis, em que não havia essa comunicação que hoje nós podemos ter com os filhos. Mas aí é uma outra palestra, né? Pais e filhos. Aí é uma palestra completamente diferente, com tantos assuntos que 1 hora seria pouco para falar disso. Mas que a gente pode citar a importância da comunicação, pais e filhos. O quanto as crianças de hoje em dia estão sofrendo pela falta de convivência com a família. Às vezes 10 minutos, mas 10 minutos bem dados, eles funcionam melhores do que 1 hora. Tenham isso em mente e ao invés de sentir culpado pela falta de tempo, vamos buscar dentro do tempo que nós temos para uma boa convivência, de amor, não de crítica, de companheirismo. Aquele ensinamento que vem não da palavra dura, de irritação, de nervosismo, de estresse, mas de amor, de compreensão, de que a criança ainda é pequena e ela está num momento de aprendizado. Às vezes eles se acham mais conhecedores do que nós, né? Mas é porque no conhecimento geral eles têm mais conhecimentos do que nós. Mas nós temos conhecimento de vida. E isso não se tira. Saber o que é que a vida nos traz e o que é que nós podemos fazer e as consequências, isso é muito grande. E esse conhecimento nós temos que aprender a passá-los adiante. Então fica aqui um Hakuna Matata para todo mundo, para poder lembrar, no momento que você tem de ir à praia, de estar com a família, de estar com seu filho, viva esse momento. Esteja consciente desse momento como sendo um momento importante. Deixe o resto para depois. O tempo a gente sempre faz quando a gente reconhece a importância daquele momento em que nós estamos vivendo. Ok? Desenvolvimento da autoconsciência. Esforça-te pelo amadurecimento psicológico. Elege momentos para a reflexão, para a conscientização da responsabilidade do existir consciente, de forma que te enriqueças de tranquilidade emocional. Então, nós já viemos falando sobre isso. Vamos eleger momentos. Quantas pessoas elas não têm medo de estar sozinha com elas mesmas? Né? Chega em casa, liga a televisão, e bem alto, que é para a televisão falar mais alto do que os pensamentos. Não. Vamos tomar atenção para aquilo que nós pensamos também, porque eles são importantes. Quantas vezes a gente nem se dá conta do tipo de pensamento que vai na nossa mente? Às vezes a gente pergunta para a pessoa, o que você está pensando? Não estou pensando nada. Você não tem como não pensar. Eu estou falando e eu estou pensando. Pode ser automático, mas eu estou pensando. Eu estou pensando o que é que eu vou falar em seguida. Se eu tiver absoluta consciência do que é que eu estou falando, eu sei também o que é que eu estou pensando. E eu manejo o meu pensamento, né, de acordo com o que eu acho que eu tenho que falar. Vamos prestar mais atenção a nós mesmos, aos nossos pensamentos, às coisas que estão ao nosso redor, o porquê do que está acontecendo. Sejamos conscientes do nosso momento de vida. Sejamos autoconscientes.
conheçamos a nós mesmos para sabermos como nós reagiríamos a uma situação ou outra. Quando a gente sabe que a gente se irrita com uma determinada situação, nós somos capazes de trabalhar essa situação para que nós não cheguemos ao momento de estarmos irritados. A autoconsciência, ela funciona para que faça com que a gente modifique essas atitudes, esse comportamento ético e moral que a gente sabe que ainda não está correto. Agora, se a gente vive no automatismo, automaticamente aquela atitude que a gente já tem arraigada dentro de nós vai ser a primeira a sair. Né? E aqui vem, então, uma mensagem da redação do Momento Espírita. É apenas um pedacinho, um trechinho, mas que ele vai falar para a gente um pequeno resumo disso que a gente está falando entre a fé e a confiança. E nos diz: a confiança constitui uma virtude imprescindível à vida humana equilibrada e proveitosa. Ela possui vários desdobramentos. Aproxima-se da fé em Deus, em sua sabedoria e em sua justiça. Alicerçado nesse sentimento, o homem encontra forças para vencer os desafios que se apresentam em seu caminho. Ele não se sente vítima de acasos ou azares. Entende que sua vida segue em fecunda programação de aprendizado e aperfeiçoamento. Nesse contexto, as dificuldades representam oportunidades benditas. Mediante elas, reajusta-se com o passado e habilita-se para o futuro. A vida atual é uma ponte entre as duas realidades. O ontem, com os equívocos próprios de uma época de aprendizado. O futuro, rico de promessas de alegria e sublimação. Mas a confiança também se refere à ciência das próprias possibilidades. Ela deriva da fé na sabedoria divina. Se Deus consentiu com dada experiência no viver de uma criatura, é porque ela pode dar conta. E essa última frase é fundamental. Se Deus consentiu com dada experiência no viver de uma criatura, é porque ela pode dar conta. Às vezes a gente acha que o peso é muito grande, mas nós estamos capacitados. Talvez não sozinhos, mas pedindo ajuda àquele que está ao nosso redor. Mas se nós não temos coragem de pedir ajuda, então vamos estar sós. E de repente sós, realmente a gente não dá conta. E justamente a nossa experiência e a nossa vinda aqui é para aprender a pedir ajuda. Quantas pessoas e quantas vezes nós mesmos não fomos capazes, por orgulho, de pedir ajuda? E fracassamos somente porque não pedimos o auxílio do outro. E às vezes esse auxílio é só de falar, ou só de um abraço. Me dá um abraço aqui que eu estou precisando, né? Porque às vezes o outro não percebe o seu problema, a sua dificuldade. Então, às vezes, é necessário pedir ajuda. Tenhamos essa fé, essa confiança de que Deus sabe tudo o que está acontecendo. Que cada vez que vejamos uma mensagem negativa, cada vez que vejamos um distúrbio lá fora, cada vez que escutemos violência, desrespeito à vida, cada vez que nós escutamos isso, que nós possamos lembrar que Deus está na direção. E que tudo isso está acontecendo para que nós possamos reagir e aprendermos todos a viver dentro de uma ética e moral em que eu posso amar o meu próximo e reconhecer nele o meu irmão de eternidade. Que a paz do Senhor esteja com todos, nos esforçando para pormos em prática tudo isso que a doutrina nos traz. E que assim seja.